A atividade minerária, ela afeta e pode ser afetada pelas mudanças climáticas. Um exemplo de possibilidade de afetar na questão do clima é a grande intensidade de atividade minerária na região da floresta amazônica. Mas as mudanças climáticas também afetam a atividade minerária, principalmente pela a maior possibilidade de risco de rompimento de barragens de rejeitos devido à intensificação de fenômenos climáticos de precipitação, né, como é uma previsão que isso ocorra nos próximos anos. E os pesquisadores, por exemplo, da Universidade de Regina, Azam e Lin, publicaram em 2010 um estudo de causas de rompimento de barragens no mundo entre os anos de 1910 e 2010. E eles constataram como a principal causa de rompimento os fenômenos, né, de precipitação intensa, essa questão da excesso de chuva em pouco tempo. E como segunda causa de rompimento, a má gestão da barragem. Isso significa questões técnicas, políticas e econômicas. Então, se nós formos levar em consideração os grandes rompimentos que aconteceram no Brasil, em Minas Gerais, eles infelizmente não foram os primeiros e infelizmente não serão provavelmente os últimos. Há um histórico em Minas Gerais de vários rompimentos de barragem. Por exemplo, desde a década de 80 até hoje, há em média de um rompimento a cada 2 anos. E quando quando nós falamos, né, desses rompimentos, nós temos o exemplo de comunidades que são também afetadas pelo risco do rompimento, a lama invisível. Um exemplo disso foi o que aconteceu em Belo Horizonte, na região metropolitana, na região do quadrilátero ferrífero, em janeiro e fevereiro de 2020, em que com grande excesso de chuva, as pessoas que estavam abaixo de barragens estavam aterrorizadas com a possibilidade de um novo rompimento. E os rompimentos, eles são processos, eles não são eventos. Os rompimentos, eles são processos que ocorrem muito antes do dia em que a lama, ela destrói rios, vidas, destrói várias formas de se viver naquele território, destrói equipamentos públicos, destrói fontes de abastecimento de água, destrói outras possibilidades de atividades econômicas em diversos territórios. Então, para as pessoas e os municípios atingidos ao longo da bacia do Rio Doce, pelo rompimento da Samarco Vale BHP em 2015, esse rompimento ele ocorre até hoje, ele não terminou, em toda a bacia do Rio Doce. E o mesmo nós podemos dizer do rompimento da Vale em 2019, em Brumadinho, em toda a bacia do Rio Paropeba. Para essas comunidades e prefeituras, o rompimento não terminou. E, segundo dados, a questão de Minas Gerais é tão grave nesse sentido e que pode ser intensificada, tende a ser intensificada pelas mudanças climáticas. Minas Gerais, segundo os dados da Agência Nacional de Mineração, ela pôs todas as barragens que estão em nível máximo de emergência, que é o nível 3, e também todas do Brasil que estão em nível 2, elas estão localizadas em Minas Gerais. Segundo a portaria do Departamento Nacional de Mineração de 2017, uma barragem ela entra em nível de emergência quando ela tem alguma anomalia que pode causar esse rompimento. E existem 3 níveis de emergência, o nível 1, 2 e 3. Segundo a legislação, exatamente da forma como está escrito na legislação, o nível 3 significa, está escrito, a ruptura é iminente ou está ocorrendo. Então, isso nos faz com que essa preocupação com as barragens, ela tenha que ser cada vez maior. Em Minas Gerais, das 50 barragens que estão em nível de emergência no Brasil, nível 1, 2, 3, todas ao total, 41 estão em Minas Gerais. E a situação dessas barragens, ela tende a piorar. E as pessoas, quando nós pensamos em pessoas que podem ser atingidas e as formas de ser atingido, nós temos não apenas os atingidos pela lama diretamente, mas também existem as pessoas que podem deixar de ter o seu abastecimento de água e deixar de fazer várias outras atividades econômicas que dependem da água por causa de um rompimento de barragem. Então, nós temos aqui, por exemplo, a região Belo Horizonte e a região metropolitana de Belo Horizonte,
ela está abaixo de em torno de 80 barragens de rejeitos. E dentre essas barragens, as que estão no nível máximo de rompimento estão acima também desse ponto de captação. Então, mais do que nunca, é importante nós associarmos a questão das mudanças climáticas, como que elas podem afetar na atividade minerária, especialmente aumentando o risco de rompimento de barragens. Isso afeta a vida de diversas pessoas, a gestão local em diversas regiões. Isso também é uma questão que impacta economicamente vários territórios.